Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 10. É um pouco diferente, mas diz assim: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, assim também um pouco de insensatez pode destruir a sabedoria e a honra. Amém? Vou ler novamente. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, assim também um pouco de insensatez pode destruir a sabedoria e a honra. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer uma vez mais pela oportunidade de estar na tua casa, juntamente com os meus irmãos, as minhas irmãs, para adorar o Senhor neste culto da ceia do Senhor. O Senhor conhece a minha dependência do Senhor. O Senhor sabe que eu careço da tua ajuda, que eu preciso do Senhor nesta noite. O Senhor conhece as minhas limitações, minha dependência de ti. Uma vez mais eu quero pedir a ti: libera a unção sobre nós, ilumina o nosso entendimento, para que possamos entender a sua vontade aqui nesta noite. Enquanto eu estiver falando aos ouvidos, Espírito Santo, ministra nos corações, então certo o teu povo vai saber te servir, que não é a voz do homem quem fala com eles, senão a tua inconfundível voz. Revela a nós uma vez mais a sua vontade, por meio da exposição da tua palavra. É o que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, por esse sentar. Glória a Deus. Os irmãos nessa noite que são estudiosos da Bíblia Sagrada sabem muito bem que o autor do livro de Eclesiastes foi Salomão. E tudo indica que Salomão, quando ele escreveu o livro de Eclesiastes, segundo 1 Reis, capítulo 11, dos versículos 41 ao 43, Salomão já era um idoso, já era um homem avançado em idade, já tinha cabelos brancos, já era um homem que já estava na sua terceira idade. E nós percebemos isso pela forma com que Salomão escreveu, com que ele faz as suas declarações no livro de Eclesiastes, porque a forma com que Salomão usa as suas palavras denota um homem que tem a sabedoria da idade, a sabedoria dos idosos. E os assuntos principais que Salomão trata no livro de Eclesiastes são variados, são diversos. E Salomão vai tratar aqui nesse livro a forma como que ele vai lidar com a forma de dizer, de expressar, de explicar acerca da vida, da sabedoria e tantas outras coisas mais. Salomão fala com muita propriedade. Você percebe muita maturidade nas suas palavras. Você percebe muita experiência nas palavras de Salomão quando ele escreve o livro de Eclesiastes. Ou seja, o que Salomão escreve, o que Salomão ensina no livro de Eclesiastes, ele sabia do que ele estava falando e falava com muita propriedade, falava com experiência de vida, com experiências da sua vida, da sua existência. E quando Salomão tratava de vários assuntos aqui no livro de Eclesiastes, nós percebemos muita maturidade no seu jeito de falar, no seu jeito de expressar, da forma como que ele lida em relação às coisas da vida. E que assuntos são esses que Salomão trata no livro de Eclesiastes? Quando você lê esse livro,
os 12 capítulos, é um livro bem pequeno, bem curto, mas que são 12 capítulos de um profundo conhecimento que Salomão reparte para aqueles que estão lendo. Você vai perceber que Salomão, ele vai mostrar àquele que estiver lendo ou refletindo neste livro, que a experiência humana, ela não é um mar de rosas, que a experiência humana não é um grande parque de diversões, onde nós nascemos nessa vida e só temos flores para colher, só temos coisas boas para desfrutar. Salomão ensina no livro de Eclesiastes que a vida não é um mar de rosas, que a vida não é um grande parque de diversões, mas que a vida, na nossa experiência humana, todos nós que estamos aqui nesta noite, vamos passar por altos e baixos. Todos nós que estamos aqui nessa noite, iremos passar por altos e baixos. Momentos bons, momentos ruins, momentos agradáveis, outras vezes momentos desagradáveis. E Salomão vai dizer que a nossa vida, a nossa experiência humana, muitas das vezes vai ser tomado por um sentimento de inutilidade, um sentimento de cansaço, de frustração, tristezas, alegrias, vitórias, perdas, ganhos, desespero, e chegando até para algumas pessoas a falta de sentido para viver. Quando você lê o livro de Eclesiastes, você vai perceber que Salomão vai explicar que quando passamos por essa vida através das realizações pessoais e corremos atrás do conhecimento, atrás do trabalho, atrás do dinheiro, atrás da alegria, atrás do poder, atrás do prazer, segundo as palavras de Salomão, tudo isso é correr atrás do vento. E que todos nós, em nossa jornada, que vivemos aqui nessa terra, que iniciamos do berço até a sepultura, todos nós que aqui estamos, vamos ter na nossa existência, na nossa vida, na nossa experiência humana, altos e baixos, e que tudo que se passa debaixo do sol, segundo ele, é vaidade. Mas tudo isso que acontece, sejam altos e baixos, aqui que enfrentamos, está rigorosamente no controle de Deus. E quando você e eu entendermos que a nossa vida ela está rigorosamente no controle de Deus, até os nossos altos e baixos que nós temos na nossa experiência humana, vai servir de ensinamento, de conhecimento e de experiências para que possamos existir e saber que Deus controla a minha vida, controla a sua vida, e que Ele sabe que cada um de nós passamos aqui na terra. Como eu falei, infelizmente a nossa vida aqui nessa terra, ela não é um grande mar de rosas. Nós vamos ter aflições, vamos ter dificuldades, vamos passar por problemas, por circunstâncias desfavoráveis. Às vezes a gente vai estar bem, mas às vezes a gente vai estar mal. Às vezes você vai sorrir para o outro, mas às vezes você não vai querer nem expressar o que você está sentindo para ninguém. Às vezes você quer estar em público, às vezes você quer estar sozinho, só você e Deus e nada mais. Às vezes você vai expressar para as pessoas aquilo que está no seu coração, de alegria, mas às vezes você não vai querer expressar para ninguém, você vai querer ficar num lugar calado, recluso, meditando sobre a sua vida, sobre a condição que você está vivendo. Mas sabe uma coisa, irmãos, que eu tenho aprendido? Que muitas das vezes quando nós, estando no alto ou estando lá embaixo, em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas da nossa experiência humana, Deus nos ensina a depender dEle em cada momento da nossa vida. Eu olho para a igreja aqui nessa noite, eu não sei, e realmente eu não sei como estão as tuas emoções aqui nessa noite. Eu não sei como você entrou por essas portas, se assentou aqui nesses bancos, talvez se levantou, pegou a Bíblia, leu na leitura inicial, pegou uma pasta, louvou ao Senhor. Eu não sei como está a tua alma aqui nesta noite, mas tem alguém aqui nessa noite que conhece como você está de verdade.
Tem alguém aqui nessa noite que conhece como você se encontra aqui neste lugar de verdade. E eu quero te dizer que Ele conhece todas as necessidades da sua alma. Ele conhece todas as necessidades do teu coração. E para você, na introdução dessa mensagem, o Senhor está dizendo: acalma o teu coração, tranquilize a tua mente. É tempo de tirar o pé do acelerador em algumas áreas da tua vida, para que você perceba que Deus está trabalhando na tua causa, na tua vida, na tua família. O Senhor conhece a tua história, Ele conhece a tua estrutura. Muitas das vezes, quando nós estamos enfrentando os vendavais da vida, as turbulências da nossa experiência humana aqui nessa terra, nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, porque diante dos turbilhões, dos problemas e das tribulações que eu e você enfrentamos, nós não temos facilidade e não temos sensibilidade de ouvir Deus falar conosco. Muitas das vezes, o barulho das aflições, o barulho das tribulações, o barulho das aflições que nós estamos enfrentando, sufocam a voz do Espírito Santo. Eu costumo dizer que a voz de Deus, a voz do Espírito, é semelhante a um tic-tac do relógio, desse relógio ponteiro. Eu costumo dizer que a voz do Espírito Santo ela é semelhante ao tic-tac do relógio. Enquanto nós estivermos num ambiente que está volumoso de barulho, de glória a Deus, de aleluia, e temos aqui um relógio na parede, nós não conseguimos ouvir o tic-tac dele. Mas basta um pouquinho de silêncio, basta um pouquinho de você ficar parado para você ir prestar atenção, você vai começar a ouvir. Tic-tac, tic-tac. Assim é a voz do Espírito Santo. Muitas das vezes, quando as aflições sobrevêm a mim, a você, nós não estamos atentos, mas Ele está falando. E muitas vezes nós não conseguimos ouvir a voz dEle, porque diante dos problemas, das turbulências, das tribulações que nós estamos enfrentando, nós não conseguimos ouvi-lo, mas Ele está falando. Deus nessa noite está dizendo para mim e para você: acalma, tranquiliza, tira um tempo para você de vez em quando, para ouvir a voz do Senhor, para de só pedir em oração, coloque o seu coração em Deus e comece a dizer: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, e escuta, Ele vai falar com você, Ele vai se revelar a você, Ele vai chegar até você e vai dizer a ti o que é que Ele requer da tua alma e por que você está enfrentando tantos dilemas na tua existência. Deus conhece você, Deus conhece as suas emoções, e para cada um de nós aqui nessa noite, Ele tem um bálsamo para derramar sobre a igreja. Quem acredita nisso? Levante uma das suas mãos aos céus. Receba o bálsamo do Senhor sobre a tua alma nessa noite. Receba o bálsamo, o remédio que desce do céu sobre a tua mente, sobre o teu coração. Receba quietude na tua alma nesta noite. Ele traz alegria, Ele traz gozo, Ele traz paz, Ele traz a tua ajuda. Ele te segura na tua mão e te levanta, porque Ele conhece a sua existência. Quando você entender que a nossa vida ela é cheia de altos e baixos, assim como Salomão, quando ele chegou no capítulo 12 de Eclesiastes, você vai entender que apesar dos pesares, que apesar de tantas aflições que nós enfrentamos aqui, Deus está no controle da nossa vida. Agora, irmãos, que nós temos uma ideia do livro de Eclesiastes, nós podemos entender o versículo que nós lemos. O que Salomão quis dizer? Que assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, assim também um pouco de insensatez pode destruir a sabedoria e a honra. Mas afinal de contas, pastor, o que Salomão queria dizer com isso? Ora, vamos ver. Nós servimos um Deus que gosta de perfumes. Vocês já ouviram essa expressão, irmãos? Nós servimos um Deus que gosta de perfumes. Espera aí, pastor, isso é antibíblico? Não. Se Deus não gostasse de fragrâncias, se Deus não gostasse de perfumes, Ele não teria colocado perfumes em algumas flores que existem no campo.
Ele não teria colocado perfumes que existem em algumas flores, como rosa, como a dama da noite, como a margarida, dentre outras flores que existem no campo e também no jardim. Se Deus não gostasse de flores, a Bíblia não iria dizer, lá no capítulo 30, versículos 22 ao 25, aonde nos preparativos para o tabernáculo, o próprio Deus vai pedir para Moisés perfume. Olha o que diz a Bíblia em Êxodo 30, 22 ao 25. Em seguida, o Senhor disse a Moisés: junte as seguintes especiarias: 6 quilos de mirra líquida, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de cássia e 1 galão de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aroma, obra de perfumista. Este será o óleo sagrado para as unções. O que Deus está pedindo para Moisés? Moisés, eu quero que os sacerdotes vão ao campo, eu quero que eles vão na natureza e colham para mim pétalas de flores, flores que contenham cheiro, que contenham aroma. Pega todo esse material que eu acabei de citar aqui para os irmãos, coloca dentro de um recipiente, mistura com azeite, tritura tudo e o produto final será um óleo ou um perfume, obra de perfumista. A Bíblia diz que esse material, esse produto final que era feito com pétalas de flores perfumadas e tantos outros ingredientes misturado com azeite, triturado, misturado, era colocado em grandes recipientes de garrafas de pedra e ficavam ali armazenados. Era um produto que era feito com muita dificuldade, com muito trabalho, com muito esforço, que levava muito tempo. E todo aquele material, todo aquele perfume, todo aquele unguento, tudo aquilo que os sacerdotes deveriam preparar para oferecer no tabernáculo do Senhor, no templo do Senhor, e para algumas atividades serviriam como um símbolo de que Deus estava apresentando os seus desejos e apontava para Cristo como sendo o perfume de Deus. Deus gosta de perfume. Todos esses ingredientes eram colocados em garrafas de pedra. Porém, se penetrasse dentro dessas garrafas de pedras mosca em um vaso de perfume e essa pequena mosca morresse dentro daquele grande frasco de perfume, todo o perfume estragaria. Todo o perfume corromperia e não prestaria para mais nada. Em outras palavras, todo o trabalho que teria sido feito seria em vão. Todo esforço que havia sido feito cairia por terra. Tudo que eles se prepararam, se organizaram, planejaram e fizeram para sair um produto de altíssima qualidade seria inútil se apenas uma mosca caísse dentro do frasco e estragaria todo o perfume. Diante disso, Salomão vai nos ensinar que o pequeno estraga o grande. Vou repetir. Salomão vai nos ensinar que o pequeno estraga o grande, que o menor acaba com o maior, que o desagradável extingue o agradável. Esse é o problema da mosca no perfume, porque em um recipiente grande que deu trabalho para produzir aquele perfume todo, uma mosquinha sequer, quando caísse dentro daquele grande frasco, estragaria absolutamente todo o esforço que foi feito. O que é que Salomão quer dizer aqui? A ideia principal no texto é: quem é aqui nessa noite que daria atenção para uma mosca que está pousando dentro de na beira de um grande frasco de perfume? Se fosse um cavalo, um cachorro, um animal maior, com certeza você veria e daria importância. Você correria lá e diria: tira daqui logo, tira rápido, senão ele pode prejudicar o frasco de perfume que teve esforço, que teve trabalho e com muita dificuldade nós fizemos. Mas uma mosca, quem daria atenção para uma mosca? Quem daria atenção para uma coisa tão pequena
tão insignificante, tão imprestável. Porém, quando aquela pequena mosca tão insignificante, tão imprestável, tão pequena, que aos olhos humanos não teria nenhum problema, quando ele caiu no recipiente de perfume, ela estragou todo o conteúdo. Ela danificou todo o trabalho, todo o esforço que foi feito, todo o esforço que foi realizado para a construção e a fabricação daquele perfume. O que isso significa? Significa que, muitas das vezes, eu e você temos uma construção inteira na nossa vida, no nosso lar, no nosso casamento, na nossa igreja, nos nossos relacionamentos, em todas as áreas da nossa vida, e muitas das vezes aquilo que você julga ser insignificante, tudo aquilo que você julga que não tem problema, tudo aquilo que você julga é pequeno, isso aqui é insignificante, é imprestável, isso não vai acontecer, não tem problema, isso aqui diante de mim. É isso que Salomão está dizendo, que muitas das vezes a queda de alguém não está em grandes coisas, mas está nas pequenas coisas. Se você não estiver atento, você pode cair não por grandes coisas, mas você pode cair por pequenas coisas. Aquilo que você julga ser insignificante, aquilo que você julga ser imprestável, aquilo que você julga ser que não tem importância, aquilo que você diz, isso é normal, é natural, todo mundo faz, todo mundo pratica, todo mundo lê, todo mundo toca, todo mundo fala, todo mundo se envolve, todo mundo se relaciona, isso não tem problema. O que significa? Isso é, irmão, pequenas coisas que você julga ser insignificantes, que podem trazer seríssimos prejuízos para a sua vida moral, para a sua vida espiritual, para a sua vida familiar. Por isso, se atente às pequenas coisas. Fique atento àquilo que você julga ser insignificante. Às vezes, a queda de alguém vem disfarçada de algumas bênçãos. Às vezes, a queda de alguém vem disfarçada de algumas bênçãos. Você julga que é bênção, mas nada mais, nada menos é do que uma estratégia do diabo para tirar os seus olhos, o seu foco, a sua atenção daquilo que realmente importa, para que você olhe para a situação e diga, isso não importa. E muitas vezes aquilo que você julga ser pequeno demais, insignificante demais, é isso que tem trazido problema lá na tua casa, lá na tua família, lá na tua empresa, aqui na igreja, nos relacionamentos que você tem, as pequenas coisas insignificantes que você julgamos, que está ali os maiores prejuízos. E com isso, eu quero destacar aqui nessa noite 3 tipos de moscas que perseguem o nosso perfume. Vale lembrar aos irmãos que moscas na Bíblia são portadoras da desordem e portadoras da maldade. Moscas na Bíblia é um símbolo da ação demoníaca. Vocês se lembram do Beelzebu? O Beelzebu era um nome que significava Senhor dos demônios, ou Senhor das moscas. Demônios na Bíblia são simbolizados por moscas que são portadoras de maldade e desordem. Eu quero destacar 3 tipos de moscas que perseguem o nosso perfume, a nossa comunhão, a nossa intimidade, a nossa família, o nosso lar, a nossa igreja. Primeiro tipo de mosca, a mosca da fofoca. A Bíblia condena o falatório profano. E um detalhe, é um pecado que destrói amizades e causa discórdias. Olha o que a Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem nenhum valor. Tem pessoas que batem no peito e dizem, eu me orgulho de servir a Deus.
Eu me orgulho de servir a Deus. Eu sou um bom crente, um bom religioso. Eu dou meu dízimo, dou minha oferta, estou na igreja, faço parte dos conjuntos, faço parte da ordem na igreja. Porém, se você não refreia a sua língua, a Escritura Sagrada diz que você engana a si mesmo, porque através daquilo que você fala, você pode estar trazendo discórdia, problema, divisão, maldade e desordem no meio em que você convive. Seja na igreja, seja na sua família, seja na sua empresa, seja nos relacionamentos. Se você não vigiar o que você fala, você traz problema, traz maldade, traz desordem. Mas o desejo de Deus aqui nessa noite em vez de você abrir a boca para danificar a imagem de alguém, em vez de você criticar demais, e em nome de Jesus, aprenda a se colocar no lugar do outro, a ter empatia, olhar o irmão, a irmã, alguém da tua casa, da tua família, com amor, com respeito, entendendo que todos nós erramos. Mas acontece que muitos de nós somos muito juízes das causas de todos em todos os lugares. Imaginamos que nós podemos incorporar e colocar sobre nós uma capa preta de uma autoridade e dizer: eu julgo você porque eu sou melhor do que você. Não. Enquanto você fala o que você não viu, enquanto você denigre a imagem do outro, você está pecando contra Deus e pecando contra si mesmo. 1 Timóteo 5,13, olha a orientação do apóstolo Paulo. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Irmão, em nome de Jesus, que este mau costume saia do nosso meio, que esse mau costume saia das nossas famílias, que esse mau hábito caia por terra esta noite, porque o diabo pode estar usando as suas palavras. O diabo pode estar usando a tua boca para denegrir a imagem de A, de B e de C. Olha a orientação de Salomão, quando ele escreveu Provérbios capítulo 26, versículo 20. Sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. O que Deus está querendo dizer para nós aqui nessa noite? É que essa mosca da fofoca que estiver sobrevoando o nosso perfume nessa noite, eu creio pelo poder que há no sangue de Jesus, que vai vir um vento, irmão, dos 4 cantos. Vocês acreditam nisso, irmão? Vai soprar um vento e todo o mal vai ser lançado fora, para que o nome de Cristo seja glorificado em nossas vidas. Segundo tipo de mosca, mosca da contenda. Tem pessoas, irmãos, que amam um barraco. Tem pessoas que amam um barraco. Tem uns que dizem assim: quero ver o circo pegar fogo e os bombeiros de férias. Eu quero ver o problema aumentar em todos os lugares. Provérbios 17:14 diz assim: o que ama contenda, ama a transgressão. Provérbios 6:19, olha o que diz a Bíblia: há 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª ele abomina. Primeiro, olhos altivos, soberba, grandeza. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que traça planos perversos. Quinto, pés que se apressam para fazer o mal. Sexto, a testemunha falsa que espalha mentira. E sétimo, aquele que provoca discórdia entre irmãos. Desculpe-me a sinceridade, mas você não acha que passou da hora de começar a colocar sua vida no altar de Deus, meu querido?
Você acha que não passou da hora de você começar a colocar a tua vida no altar do Senhor? Deixar de ser essa pessoa contendeira, que ama contenda, que ama divisão, que ama ver tudo se acendendo e inflamado, e você dá no pé todas as vezes, não se põe como um solucionador de problema, mas se coloca como alguém que vai atear fogo. É desejo do Espírito Santo que nós sejamos melhores como cristãos e como pessoas. Quantos querem ser melhores como cristão e como pessoas aqui nessa noite? E terceiro tipo de mosca, a mosca do mundanismo na igreja. Quando eu falo essa expressão mundanismo na igreja, eu disse isso aqui na terça-feira na reunião de membros. Muitos de nós imaginamos ser aquelas pessoas que fumam, que bebem, que se prostituem, que adultera, que pratica todo tipo de pecado. Mas eu quero dizer para os irmãos que não é somente isso. O mundanismo é a prática de quem é mundano. O mundanismo é a prática de quem é carnal. O mundanismo é a prática de quem não se converteu de verdade. Tem pessoas que você cumprimenta ele com a paz do Senhor, mas são pessoas mundanas. São pessoas que praticam a mentira. São pessoas que praticam a desonestidade. São pessoas mau caráter que estão em nosso meio e ao nosso redor. E você as cumprimenta e elas querem denegrir o que você faz. Mas eu quero dizer algo nessa noite, com muito temor no meu coração e debaixo da mão do Espírito Santo. Quantos querem ouvir? Não se assuste, porque o próprio Deus vai começar a tirar. O próprio Deus vai começar a limpar. Deus fez algo aqui nessa quinta-feira, que quem veio aqui na oração, viu que o Espírito Santo operou aqui nesse lugar. Deus começou a trabalhar a quinta, e eu quero crer que em nome de Jesus, tudo aquilo que tem sido usado pelo diabo para impedir o crescimento dessa obra, Deus vai fazer cair por terra, para que o nome dele seja glorificado aqui nessa igreja, na minha vida e na tua vida. Deus quer levantar vasos de honra, que sejam usados por ele, com autoridade, com poder, e que sejam cheios do Espírito Santo. Deus está aqui neste lugar. Ele está aqui. O Espírito Santo está dizendo no meu coração aqui: é tempo de conserto. Eu sinto Deus falando aqui no meu coração: diga para a minha igreja que eu quero um conserto hoje. Tem pessoas que não podem sair daqui nessa noite sem fazer um conserto com Deus. E não apenas um conserto com Deus, mas também um conserto com alguém. O Espírito Santo está dizendo muito forte aqui dentro da minha alma: diga para a minha igreja que pessoas precisam de sair daqui nessa noite, um concerto comigo e um concerto com alguém aqui dentro nessa noite, nesse culto. Eu não sei como, mas o Espírito Santo está dizendo: não pode passar de hoje. Portanto, meu irmão, se você é o ofensor, corre atrás do ofendido e pede a ele perdão hoje. Portanto, minha irmã, meu irmão, se você foi o ofendido, quando o ofensor chegar até você e ele pedir perdão, abra o coração, não seja duro, em nome de Jesus. Permita que o Espírito Santo trabalhe em nosso meio para quebrar barreiras, dificuldades, e o nome dele será glorificado em nossas vidas. Quantos querem ver Deus operando neste lugar, irmãos? Só quem crê. Vou perguntar de novo: quantos querem ver Deus operando maravilhas aqui nessa noite, nessa igreja? Libera perdão. Libera perdão, libera perdão.
Eu não sei para quem, mas o Espírito Santo está me direcionando. Isso aqui não é emocionalismo, é o que o Espírito Santo está me direcionando. Eu não sei para quem, por isso eu quero pedir que todos, por favor, coloque a mão sobre a sua cabeça. E se você pode, coloque a outra sobre o seu coração. Porque o Espírito Santo, primeiro, está tocando no seu racional. Ele está tocando no teu racional. Ele está abrindo a tua mente para entender a necessidade de perdoar. E agora Ele está tocando no teu emocional, para que você de fato esteja aberto para liberar o perdão para alguém aqui nessa noite. É noite de ceia do Senhor, mas também é noite de fazer as pazes. É noite de acabar com a discórdia. É noite de quebrar a maldição da discórdia. É noite de quebrar a maldição da contenda e permitir que o Espírito de Deus volte a operar na tua vida. Ao mover do Espírito Santo aqui nessa noite, Ele está trabalhando aqui nessa noite. Ele está trabalhando aqui nessa noite. O Espírito Santo está trabalhando aqui nesta noite. Ah, pastor, mas eu não estou ouvindo ninguém falar em língua estranha, pular, sapatear. Oh, irmão, tem cultos e cultos. Deus sabe como tratar. Deus sabe como trabalhar. Primeiro Ele às vezes faz a ferida, mas depois Ele desce o bálsamo para curar. E Ele está tratando com causas impossíveis. Sabe o que Deus está falando para mim aqui agora? Você precisa liberar um perdão lá na sua família que tem mais de 10 anos, que você não vê com uma pessoa, com um ente querido teu. Meu Deus. Oh, Jesus. Tem 10 anos que você tem uma mágoa, uma ira, uma revolta na tua alma. E você tem carregado isso durante todo esse tempo, tão peso sobre você. E você às vezes não entende porque dobra o joelho para orar e não consegue ter paz na tua alma. É porque você precisa liberar perdão. É uma pequena mosca insignificante que você julgou não ter problema, que pousou na tua alma e apodreceu o teu sentimento. Mas essa noite, até 23h59 deste domingo, o Espírito Santo vai trabalhar na tua alma hoje. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo para mim, meu servo? Diga para alguém aqui nessa noite que é necessário perdoar o pai dele. Meu Deus, meu corpo está arrepiado aqui, irmãos. Alguns anos atrás uma pequena mosca pousou no teu coração. E hoje o que está na tua alma é ódio do teu pai e amargura pelo que o teu pai fez contigo lá no passado. E que você não conseguiu perdoá-lo. Mas hoje o Espírito de Deus vai te ajudar a liberar o perdão. Vai. Hoje Ele vai te segurar na tua mão e vai te levantar de novo. Sharai, choriabarassai, alabacalabai. Eu vou falar algo aqui com muito temor no meu coração. Mas eu não posso voltar para minha casa da maneira que Deus está me dizendo. Eu tenho que ser bem claro. Talvez o que eu vou dizer vai trazer algumas memórias e lembranças ruins para você.
Mas o Espírito de Deus está tratando você nessa noite. O Espírito Santo está tratando na tua alma aqui nessa noite. O Espírito Santo me revela abusos na infância. De pessoas aqui nessa noite que tiveram abusos na infância. E que não conseguem se livrar desse sentimento na tua alma. Mas o Espírito de Deus vai te ajudar a superar isso. O Espírito de Deus vai te ajudar a se levantar dessa situação que você está vivendo até hoje. Ele vai te ajudar. Quantos creem que Deus está falando aqui nessa noite? Ele está tratando. Ele está tratando. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. Não quero que você olhe para a direita nem para a esquerda. Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça. Espírito Santo está dizendo: eu derramo um bálsamo agora. Há um remédio espiritual tocando na tua vida agora. La soria darabacharabacalabai. Tuirimiai chori andarabasuri bicantarabasu. Jesus. Deus transformou este culto nessa noite num grande escritório de terapia. Ele está trabalhando na tua mente, na tua alma, nas tuas emoções. Ele está restaurando emoções aqui nesta noite. Ele está restaurando a alma aqui nesta noite. Receba a cura agora. Ele é o maior psicólogo. Ele é o maior psicanalista. Ele é o maior psiquiatra. E Ele conhece você. Xarabassuri cantalabacalaba. Xarabacalabas. Há um tratamento espiritual de Deus aqui nessa noite acontecendo. Há um tratamento de Deus aqui. Essa noite, todo tipo de mosca que estiver rondando o nosso perfume, o sangue de Jesus tem poder para repreender elas. Oh, em nome de Jesus, toda mosca que ronda a nossa casa, em nome de Jesus, sai agora, sai agora, sai agora, saia dos nossos relacionamentos, saia da nossa família, saia do nosso local de trabalho, saia do nosso meio, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero convidar a igreja a estar em pé comigo, por favor, irmãos. Oh, Jesus. Quero convidar os obreiros a chegarem aqui, por favor. Amém?